clima polar predomina nas regiões de altas latitudes, nos extremos norte e sul da Terra. Nessas regiões são registradas as mais baixas temperaturas do planeta. Esse clima não possui estações do ano definidas, com verões quentes e invernos frios, e raramente o gelo que cobre o solo desses locais derrete. No clima polar, as temperaturas são extremamente baixas durante quase todo o ano. Com baixa umidade do ar e com predominância de geleiras, no inverno e verão existem períodos de luz ou escuridão que duram 24 horas. As zonas sob influência do clima polar apresentam baixas temperaturas durante todo o ano, variando entre 10 graus Celsius a menos 40 graus Celsius. Já as médias do Polo Sul são muito mais geladas, com uma temperatura média anual de menos 60 graus Celsius no inverno e menos 28,2 graus Celsius no verão. No Polo Norte, no inverno as temperaturas podem alcançar a menos 40 graus Celsius, enquanto no verão não ultrapassam de 0 graus. A circulação atmosférica é o processo de movimentação do ar ou das massas de ar ocasionado pela diferença de pressão e temperaturas existentes na atmosfera terrestre. A célula polar ocorre na zona de altas latitudes, mais próximas aos polos. As massas de ar oriundas das outras células, ao chegarem aos polos, ficam carregadas de umidade e sofrem uma brusca queda de temperatura, dispersando-se assim para as regiões tropicais, provocando a ocorrência de fenômenos climáticos associados ao frio e à elevada umidade. A precipitação média anual na Antártica fica entre 30 e 70 milímetros, mas ela varia largamente de região para região, da grande quantidade na Península Antártica, metros por ano, a valores muito baixos, semelhantes aos de um deserto, décimos de milímetros por ano, no interior. Em muitas regiões árticas, o índice pluviométrico atinge entre 150 mm a 250 mm por ano, o que inclui a neve derretida. Trata-se de um índice inferior ao que se verifica em alguns dos maiores desertos do mundo. Localização. A localização do clima polar é encontrada nas proximidades dos polos do planeta. No norte da região do Círculo Polar Ártico estão as geleiras do Ártico, a Groenlândia, uma boa parte do norte do Canadá e Alasca, bem como uma porção do norte da Rússia, Sibéria. Ao sul, no Círculo Polar Antártico, está o imenso continente montanhoso da Antártida. A fauna climática no Ártico é escassa, mas muito compícua. Caracteriza-se pela presença de espécies endêmicas, únicas nessa região congelada do planeta. Esses animais possuem uma autoproteção natural marcada pela presença de uma espessa camada de gordura sobre a pele, que é literalmente forrada com pelos abundantes para atenuar os efeitos do frio intenso. No caso dos mamíferos terrestres, é comum que eles tenham pelagem branca que lhes permita se misturar com o ambiente para se esconder de seus agressores ou caçar suas presas de forma muito furtiva. Ursos polares, lobo ártico, lebre ártica, rena, raposa ártica, lobo ártico, boi almiscarado, entre outros, fazem parte da fauna característica. As aves não são abundantes, mas sim mínimas em presença, pois migram em busca de regiões mais quentes, uma clara demonstração de luta pela sobrevivência. Com excesso da andorinha do Mar do Ártico, que migra da região ártica para a Antártida, não há muitas espécies. Outras características das áreas mais frias são as corujas nevadas. Na tundra canadense há uma maior variedade de pássaros. Entre os animais aquáticos, temos a grande presença de mamíferos marinhos, como variedade de espécies de baleias, focas, pinguins, morsas, golfinhos e peixes. E entre os herbívoros que compõem o habitat polar, temos lebres, bois, almiscarados, caribus e leminguês. O clima polar pode conter também geleiras e regiões com camadas permanentes ou semipermanentes de gelo.
E devido às condições climáticas das regiões polares ou glaciais, praticamente não existe vegetação arbustiva e arbórea. O superior e a tundra cresce somente na época do degelo. Na Terra, o único continente com predominância do clima polar de geleira é a Antártida. Algumas regiões costeiras da Groenlândia também possuem essas características. Essas regiões, quando não completamente cobertas por gelo, apresentam a tundra. A tundra é uma formação vegetal própria do clima polar ou glacial. Ela é uma rasteira constituída por ervas, musgos e linques. Contudo, podem surgir alguns raros e dispersos tufos de arbustos e árvores anãs. Por serem locais como uma boa camada de gelo, em muitas regiões é impossível enxergar esses tipos de vegetação. Você poderia vê-los na época de degelo, por exemplo, onde se apresenta a tundra. Algumas espécies não produzem sementes e garantem a reprodução pelo crescimento da raiz. Outras são perenes, florescem somente no verão, morrem no inverno e retomam na primavera, e dessa maneira que economizam energia para a produção de sementes.